Nunca, não teria filho de forma alguma. É uma opção, é uma opção. Eu não quero de forma alguma fabricar um ser humano. Eu sou favorável à apropriação, não. Da fragilidade do ser humano. Eu gosto mais de bicho que de gente. Vamos dizer, a morte, né? É inevitável. Eu fazia gravura em metal puramente não figurativa. Comecei a percorrer as praias de Botafogo, na época um maravilhoso receptáculo de lixo. Um dia, à base de um possível móvel em estilo antigo, um ovo de madeira daqueles de costura, uma cabeça de santo de gesso e uma bola de gude se juntaram, e aconteceu o meu primeiro objeto. Farnese de Andrade é um artista brasileiro que atuou no contexto do início da arte contemporânea brasileira, entre os anos 60 e 90. É reconhecido pela singularidade de sua obra, pela impossibilidade de sua categorização, pelo distanciamento das vertentes da qual é contemporâneo, o concretismo, o neoconcretismo e a nova figurativização brasileira. De vertente simbolista ou surrealista, com influência tanto do barroco brasileiro quanto da cultura pop, sua poética é construída a partir da apropriação e combinação de objetos de uso cotidiano, característica dos assemblagens e dos ready-mades. Natural de Araguari, Farnese começa a estudar desenho com o pintor Guignard, na Escola do Parque, em Belo Horizonte. Em 1948, se muda para o Rio de Janeiro para tratar de uma tuberculose e começa a trabalhar como ilustrador para jornais e periódicos. Em 1959, começa a estudar gravura em metal com John Friedlander e Rossini Pérez no ateliê do Man. De caráter abstrato, realizava suas impressões a partir de objetos que encontrava na praia, processo em monotipia combinada com água-tinta, buscando obter um aspecto arqueológico. Da busca desses elementos para impressão, Farnese começou a colecionar outros objetos e a combiná-los, formando composições que chamava de quadro-objetos, ao comparar com o processo de composição da pintura, em um primeiro momento apenas combinando-os e após organizando-os dentro de caixas, cujo sentido é gerado pela relação entre os elementos apresentados, abandonando após seu trabalho como ilustrador e gravurista. Em 1969, realiza a série Obsessivos, desenhos que realizou em noites ininterruptas, bem como esculturas de fetos enormes. Nessa época, começa a fase dos oratórios, realizando o mesmo princípio de organização das caixas, mas trocando-as por esses objetos provindos da cultura católica. Farnese denomina essa fase de em busca do tempo, ou o tempo que não existe, que as fotos tentam imobilizar, usando fotografias provindas do acervo que herdara de seu tio, que era fotógrafo de famílias do interior de Minas. Dos quadro-objetos, passa a se apropriar de gamelas, objetos usados na cozinha mineira, escolha que se dá em um dia em que não conseguia ver mais nada fechado, em uma crise de depressão, quando passando pela cozinha da casa, viu uma gamela, incorporando-a em suas composições, como também passou a utilizar resinas para envolver objetos, como ato de aprisionamento, em uma poética de retenção do tempo, de impedimento da decomposição. Passa também a incorporar grandes armários imóveis, chegando até um retorno à abstração, em obras de latente caráter formalista. É no caráter dos materiais combinados por Farnese que reside a originalidade de sua obra, ao apresentar fotografias, bonecas plásticas, esqueletos de animais e imagens de santos, unindo elementos da liturgia católica com elementos da cultura pop, criando um universo em que apresenta questões fundamentais da existência, uma poética do tempo que gira em torno da vida e da morte, em seu processo cíclico e irrefreável, e a tentativa de sua supressão, retendo-o em sua essência. E na figura da criança, o ser humano em sua realidade ontológica, como ser em devir de uma humanidade. Do mar, a poética do nascimento,
objetos de reflexão constante, sem nunca se distanciar das reflexões sobre os acontecimentos de seu próprio tempo, como os efeitos da guerra, da política brasileira e da realidade do indígena no Brasil, que conferem ao seu trabalho um caráter crítico e à aparência de suas figuras uma imagem disforme, por serem apresentadas dilaceradas e queimadas, em que parece questionar a própria realidade a qual estão submetidas, e até mesmo em sua própria poética do tempo, que, segundo uma análise de Rodrigo Naves, aponta para a impossibilidade de mudança da cultura brasileira, da impossibilidade da mudança de seu contexto político, sempre preso ao seu conservadorismo, condenado a uma repressão sedimentada que o mantém sempre no passado. Assim, Farnese cria uma obra temporal e atemporal nos seus 40 anos de trabalho intenso, interrompido em 1996 por uma crise de tuberculose, aos 70 anos de vida do artista.